Você já parou para pensar no que está acontecendo com a Igreja Católica neste momento? Ou pelo menos neste momento em que eu gravo esse vídeo e no momento em que esse vídeo estreia aqui no canal. Está acontecendo algo muito sério com a Igreja Católica, tem acontecendo algo do qual nós não podemos ignorar, e se você não sabe, você deveria saber, mesmo sendo você evangélico, protestante, e se você é católico, você tem a obrigação de saber do que está acontecendo atualmente na Igreja Católica, que, aliás, é algo muito bacana, que é algo muito legal, que todos nós deveríamos olhar com atenção para o que está acontecendo neste momento no Vaticano, que, infelizmente, os conflitos lá no Oriente Médio, os conflitos lá na Palestina, tiraram totalmente o foco com relação ao que está acontecendo na Igreja Católica nesse momento, né? Por um lado, é compreensível, é claro, é um conflito lamentável que já deixou milhares de mortos, né? Que está longe de um término, infelizmente, que nós devemos olhar com atenção para o que está acontecendo lá também, é claro. Mas aqui no canal a gente vai falar também um pouco sobre isso que está acontecendo na Igreja Católica. No dia 4 de outubro desse ano de 2023, começou na Igreja Católica um evento importantíssimo que vai até o dia 29 desse mesmo mês, quase um mês em que o Sínodo dos Bispos, sob a direção, sob a liderança do Papa Francisco, está reunido, está trabalhando, está produzindo reflexões, teologia também é teologia. Quando há sínodos, concílios na história da Igreja Católica, a teologia também se produz. Por exemplo, o concílio mais recente que aconteceu na Igreja Católica, que eu já fiz um vídeo relativamente longo aqui no canal, contando a preparação, os pormenores, tudo que foi produzido no Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 a 1965, que houve uma modernização da igreja, uma abertura da igreja para o mundo contemporâneo, né, para o mundo do século XX, que permitiu que a missa fosse realizada em vernáculo e não mais em latim em qualquer lugar do mundo, que deu mais abertura para as igrejas periféricas, que descentralizou bastante a igreja em relação à igreja italiana, à igreja europeia, né? E que deu voz para a igreja no chamado Terceiro Mundo, que naquela época, na época da Guerra Fria, fazia todo sentido falar essa expressão Terceiro Mundo, né? E o Concílio Vaticano II, ele produziu esse compêndio Vaticano II, que esse aqui é uma versão da editora Vozes, que tem todas as constituições, decretos e declarações que foram produzidos por aquele concílio, que começou liderado pelo Papa João XXIII, foi um sonho dele, inclusive, depois ele veio a falecer, e ele é continuado e encerrado pelo Papa Paulo VI, que era um intelectual, uma pessoa muito importante do ponto de vista da intelectualidade, e esse concílio marcou uma abertura tão importante que teve um colegiado de observadores não católicos trabalhando ativamente na produção dos textos do Concílio Vaticano II. Teve teólogos protestantes, ortodoxos, teólogos luteranos, metodistas, né? Por exemplo, Calbart foi convidado, só não foi porque ele estava já com uma idade avançada, ficou doente, não pôde ir. Mas teve o teólogo Oscar Cullmann, um teólogo brilhante, que a gente já falou sobre ele aqui no canal algumas vezes. E se você, mesmo não sendo católico, não conhece esses textos, você deveria conhecer. Se você é católico, isso é obrigatório para você, evidentemente. Assim como o Papa Francisco também produz teologia nas suas encíclicas, nas suas exortações apostólicas, na Laudato Si, no Evangelii Gaudium, né, em textos que ele escreve que você, independente da sua confissão religiosa, deve conhecer. E está acontecendo lá no Vaticano também o Sínodo dos Bispos, sob a liderança do Papa Francisco. Tem um total de 464 participantes, com participação de teólogos. Ao todo, são 464 participantes, dos quais
365 são membros ativos e votantes do Sínodo dos Bispos, né? 364 mais o Papa Francisco, que é claro quem conduz os debates, as discussões, e o Papa Francisco já demonstrou que ele tem coragem, que ele tem abertura para tratar de assuntos que são espinhosos para o catolicismo, como a participação feminina na vida ativa da Igreja, a questão dos divorciados e a participação deles na Eucaristia, as questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+, de pessoas dessa comunidade que se declaram católicos, né, e a participação, a abertura dessas pessoas ativamente na Igreja, a acolhida que essa Igreja precisa ter em relação a essas pessoas, né? E o Papa toca nesses assuntos de uma maneira muito corajosa, de uma maneira muito reformista, de uma maneira muito humanitária, e esse sínodo também trata dessas questões, trata das questões ambientais, que é uma preocupação do Papa Francisco, e esse concílio e as suas várias organizações de trabalho, grupos de trabalho, produzirá reflexões, documentos que mais tarde estarão à nossa disposição. Um detalhe também muito importante é que desses 365 membros, dentre cardeais, bispos, dentre teólogos, dentre religiosos, tem também um grupo de 54 mulheres com participação ativa, com direito a voto, que é também algo bastante inédito que está acontecendo nesse momento na Igreja Católica. 2 desses bispos são chineses. Sim, na China tem catolicismo, na China tem cristianismo, na China tem inclusive bispos católicos, e 2 desses bispos estão participando nesse momento do Sínodo de Bispos que acontece no Vaticano, né? E esse sínodo tem como lema, tem como diretriz principal o título Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Para uma igreja sinodal. Isso para o catolicismo é profundamente reformista, né? Porque uma igreja sinodal é uma igreja que é liderada, que é decidida, que tem as suas decisões tomadas em conjunto, não unilateralmente, não monocraticamente por uma única liderança, mas é decidido em comunidade, é decidido no diálogo, no debate de ideias, nas votações, né? E uma proposta sinodal no catolicismo que no passado chegou a aprovar a infalibilidade papal, os dogmas que são tão enrijecidos, né? Propor um diálogo para uma igreja sinodal, uma igreja que decide o seu futuro e seus rumos de modo compartilhado, isso é muito interessante e isso já foi um valor muito presente em igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas nunca tiveram a ideia, nem na Reforma, de ser uma única igreja monolítica, né? A Reforma já começa com 4 tradições diferentes, luteranos, reformados, anglicanos e anabatistas, né? E ao longo do tempo isso foi se diversificando muito mais, mas mesmo hoje, no Brasil, por exemplo, igrejas evangélicas que nasceram com o ideal congregacional, que nasceram com o ideal de decidir as suas questões de modo participativo, de modo democrático, já estão deixando de agir tão democraticamente assim e apelando para decisões monocráticas, para decisões unilaterais, e isso é, sem dúvida, uma lástima, né? E o objetivo principal desse sínodo é tratar dessas questões e refletir sobre a comunhão, sobre a participação de mais pessoas que não apenas o clero na vida da igreja, como também de pensar na missão da igreja nesse mundo contemporâneo. É muito interessante tudo isso e nós devemos estar como teólogos, como teólogas e, claro, como fiéis católicos, se é o seu caso, né? Se você é um católico, é uma católica, você tem um motivo a mais para estar atento, atenta ao que está acontecendo na igreja nesse momento, principalmente, especificamente no caso dos sínodos dos bispos, que acontece no Vaticano, começou no dia 4 e vai até o dia 29
desse mês de outubro de 2023. E se você gostou desse vídeo, é claro que você deveria se inscrever no canal, deixar o seu like também e se interessar pelo meu convite. Quem sabe, além de inscrito, você não se torna membro do canal e vem estudar teologia. Com corpo docente tem doutores, mestres, por apenas R$ 1 por dia. É só clicar em Seja Membro e escolher o pacote café completo. Um abraço, até a próxima.